rapaziada. Vou mostrar para vocês aquela primeira lista do segundo bimestre que a professora passou. De acordo com meu conhecimento, da 1 até a 5. Aí da 7 em diante, eu lembro, eu anotei a correção dela em sala, então eu posso garantir que tá belezinha. Mas da 1 até a 5 é bom, por mim, né? Hashtag fé. De acordo com a Lei 6.404, a DMPL é facultativa, exceto para companhias abertas e de grande porte. Cara, de fato, a DMPL é facultativa, exceto para as companhias abertas. Porém, eu não lembro da menção das empresas de grande porte ter essa obrigação de ter o demonstrativo das mutações de patrimônio líquido. Então, para mim, essa alternativa aqui ela é falsa, tá, mano? Não garanto. Mas é isso, para mim é isso. A DMPL é um demonstrativo contábil que visa evidenciar as variações ocorridas em todas as contas que compõem o PL da entidade em determinado período. Cara, DMPL fala sobre mutação do PL. Demonstrativo contábil que evidencia as variações. Variações e mutações é a mesma coisa, que ocorrem nas contas do PL. Está repetindo a informação, então é verdadeiro, né? Isso aqui não tem nem como. O PL registra decréscimo por meio das seguintes movimentações. Lucro líquido do exercício altera o saldo do nosso patrimônio, só que o lucro líquido altera de maneira positiva, então não gera um decréscimo, certo? Então, essa afirmativa é falsa. Distribuição de dividendos. Registra um decréscimo ou não registra? Mano, a distribuição de dividendos registra, porque ela é lançada da seguinte maneira. Ela gera um débito lá em lucros acumulados, que no caso está saindo dinheiro do PL, e é acreditado lá em dividendos a pagar, que é uma conta do passivo circulante. Então está saindo do PL e está entrando no passivo circulante. Então ela vai registrar um decréscimo na nossa conta do PL, certo? Então essa aqui é verdadeira. Aquisição de ações próprias, mano. Quando é aquisição de ações de própria empresa, o lançamento ocorre da seguinte maneira. Eu vou gerar um débito lá em ações em tesouraria, que no caso é uma conta do PL, certo? E todo débito em conta do PL é uma conta redutora. Então, assim, está saindo, certo? E eu vou gerar um crédito lá no meu banco, porque eu tô emitindo essa ação. Bom, na verdade eu não sei explicar se é isso, mas o lançamento é esse. Então, a partir do momento que eu debitei em alguma conta do meu PL, eu estou tirando dinheiro de lá, certo? Então, eu vou ter que registrar um decréscimo. Então, essa aqui também é verdadeira. Demonstração a DLPA apresenta o resultado da entidade e as alterações no lucros ou prejuízos acumulados para o período da divulgação. A DLPA ela apresenta o resultado da entidade e as alterações nos lucros. Então, isso aqui é verdadeiro, né? Só se eu estiver muito louco. A DLPA não pode ser substituída pela DMPL. Cara, falando sobre norma, etc., não sei. Porém, dentro da DMPL, a gente encontra a DLPA, certo? A DMPL é uma DLPA mais completa, com mais informações, que além das demonstrações de lucros, ainda apresenta as outras demonstrações do patrimônio líquido, que no caso é o capital social e mais algumas outras informações. Então, a DLPA pode sim ser substituída pela DMPL. Fontes minha cabeça. E outras cabeças também que pensaram comigo sobre isso. A 6, mano, ela pede pra gente montar tanto a DMPL quanto a DLPA. Só que na lista 4 tem outros exercícios que pedem pra gente montar a DMPL e a DLPA, que tá um pouquinho mais completo. Então é melhor você pegar pelo último exercício, que tem algumas informações a mais, né? Questão 7, apresenta alguns saldos no início do período, onde apresenta um capital social subscrito de 400 mil e um capital integralizado de 250. E o nosso valor de 50 mil em reservas, sendo 40 para reserva de contingências e 10 mil para reserva legal. Cara, cuidado com isso. Por quê? Porque é o seguinte. Oh, que porcaria. Ah, tava até aqui embaixo já. É o seguinte, eu tenho aqui subscrito 400 mil. Só que a partir do momento que eu tenho um valor a integralizar,
significa que ele ainda não entrou no nosso capital social. Então eu tenho que fazer essa subtração, tá? Então eu preciso entender que o meu capital social está no valor de 150 mil. Reserva para contingência e reserva legal. Se eu for lá na alternativa, eu vou perceber que não está separado. Está escrito somente reserva de lucros. Então eu preciso fazer a somatória dessas reservas, tá? Então reservas eu tenho 40 mil de contingências mais 10 mil de reserva legal. Então o valor de 50 mil em reservas. Essa aqui vai ser a nossa primeira informação, vai ser a nossa primeira linha horizontal da DMPL. Com isso, a gente já consegue responder as alternativas, tá? Vamos por eliminação. Letra A. O nosso saldo no início do período. 150 mil de capital social, tá certo. 40 mil de reserva de lucros e 10 mil de lucros acumulados, tá certo isso aqui? Não, por quê? Porque não foi passado nenhuma informação de lucros acumulados. A gente não tem lucros acumulados nesse período. A gente tem somente o quê? Reserva de lucros. E não é no valor de 40 mil, é no valor de 50 mil. Lembra que é os 40 mil mais os 10? Então, a letra A gente já pode esquecer. Então, tipo assim, não precisa nem ler a segunda demonstração, que isso aqui vai fazer você perder tempo. E, cara, deixa eu devolver aqui, que senão vai dar BO. Tá. Tá. Peraí que eu acho que eu apaguei alguma coisa. Ah, tá, beleza. Tá. Letra B. Letra B fala que nós temos 400 mil de capital social. Cara, só nessa informação que você já esquece letra B. A gente tem 150 mil de capital social. Reserva de capital, a gente tem 50 mil também. Oh, mentira, nós não tivemos essa informação de reserva de capital, tá? Então isso aqui esquece. A gente teve informação de reserva de lucros. Então isso aqui pode deixar passar. Letra C, 150 mil de capital social, 50 mil de reserva de lucros e zero de lucro acumulado, tendo um total de PL de 200 mil. Cara, perfeito. Esse aqui tá certo. Pela primeira linha horizontal, tá? Então, por eliminação, eu já tirei a A, já tirei a B. Vamos verificar se a D tem uma informação correta no início do período. Capital social de 650 mil. Cara, só nesse capital social de 650 mil você já pode esquecer a letra D também, tá? Então, como aqui só temos essas quatro alternativas e das quatro, por eliminação, a gente já tirou as três somente com base nas nossas informações no início do período, mano, esquece, nem precisa mais dar bola pro resto, tá? Tá frau. Letra C, então é certo, dá 7. Tanto que já estava até em negrito ali. Letra 8. Pede para fazer DLPA. Mano, não vou fazer. Porque, igual eu falei, tem lá na lista 4 tem outras DLPA um pouco mais completas e tudo mais. Então, essa parte de estruturação é melhor você fazer pela última lista. Letra 9. Letra 9 é interessante você fazer porque você não vai estruturar, você vai simplesmente entender as informações. Ela afirma que a empresa, no final de 2020, continha os seguintes dados. Cara, um lucro líquido no exercício de 16.800, tá? Pera aí, vamos ver o que ele pede. Conforme os dados acima, a variação total do patrimônio líquido apresentado na DMPL foi de... Mano, eu preciso somente entender o que eu quero de variação no meu PL. O que é variação no meu PL? É tudo aquilo que afeta o saldo do meu patrimônio. Então, o que eu preciso colocar aqui? Só o que afeta o saldo do meu patrimônio. Lucro líquido do exercício afeta o saldo do meu patrimônio? Afeta, porque é dinheiro entrando, certo? No meu patrimônio líquido. Então, ele afeta positivamente. Se fosse um prejuízo, ia afetar negativamente. Mas aqui afeta positivamente. Então, o nosso lucro líquido é a primeira conta que a gente vai colocar na somatória para responder essa pergunta. Destinação para reserva de lucros a realizar. Cara, é esse dinheiro indo para uma reserva. Então, isso não vai afetar o nosso saldo do patrimônio líquido, porque ele vai sair da conta do patrimônio líquido e vai entrar em outra conta do patrimônio líquido. Então, isso aqui não afeta o nosso saldo. Aquisição de ações de emissão própria. Isso aqui é igual eu falei lá em cima, isso afeta e afeta negativamente, certo? Por quê? Porque ele é uma conta redutora do patrimônio líquido e ele é acreditado lá em banco, certo? Então, é um dinheiro que está de fato saindo do nosso patrimônio líquido. Então, essa aqui vai entrar na nossa soma como uma conta
negativa. Destinação para reserva legal, mesma coisa. Tudo que é para reserva sai do nosso lucro. A gente já tem esse valor. A gente só está destinando ele para outro lugar, dentro do PL. Então, ele não afeta o nosso saldo do patrimônio. Reversão de reservas para contingência. Cara, novamente, não afeta o saldo, porque ele já estava em reservas, ele só está mudando de conta dentro do PL. Ele está saindo de reservas e está indo lá para o nosso lucro, tá? Então, esse valor não afeta. Destinação para reserva estatutária, mesma coisa, sai do nosso lucro, vai para a reserva, não afeta. Distribuição de dividendos, igual lá em cima, na questão 2, se eu não me engano, afeta e afeta negativamente, porque você está tirando dinheiro do seu patrimônio líquido, certo? Você está criando um débito lá no lucros acumulados e você está acreditando isso lá no passivo circulante, que é nos dividendos a pagar. Então, é uma conta redutora do nosso PL. O aumento de capital social com incorporação de reserva de lucros. Se era um dinheiro que já estava na reserva, ele já estava dentro do nosso patrimônio líquido, certo? Então, a partir do momento que eu transferi ele para o capital social, ele não afeta o nosso saldo. Então, essa conta aqui você não precisa colocar na somatória. Já o aumento de capital social com integralização em dinheiro, a partir do momento que você entende que foi integralizado dinheiro, é porque entrou dinheiro, era uma coisa que não tinha, certo? Então, vai gerar um crédito lá em capital social, né? Então tá entrando dinheiro. Tudo que gera crédito na conta do PL significa que tá entrando, certo? Então é isso. Bom, não sei se eu entendi, mas foda-se, é isso. Entrou dinheiro, mano. É um dinheiro que não tinha, entrou. Então ele afeta o saldo do patrimônio líquido, tá? Então aqui a gente tem que entender que esses 2.400 entrou também. Depois é só somar o que você destacou e entender sobre, né, deixar se é positivo ou negativo para não atrapalhar na hora de somar. Então eu tenho 16.800 mais 20.400 menos 336 menos 14.496. Então eu tenho uma variação total de 22.368. E esse valor foi positivo, tá? Então a gente tem que lembrar de colocar o valor e escrever se foi uma variação positiva ou negativa, porque vamos supor, se aqui eu tive um prejuízo e se eu não tivesse, vamos supor, esse aumento de capital, eu provavelmente teria uma variação negativa dentro da DMPL, tá? E é isso, aí aqui fechou a lista 1, mano. Listão é só isso, tá, tá frau, tá belezinha, tá tranquilo.